Vou passar agora para o doutor Paulo Firmeza, trabalha na nossa Subprocuradoria-Geral de Cobrança, nosso diretor, e ele vai tratar de uma matéria que ele adora e que ele tem se dedicado bastante, e a gente tem avançado e também está buscando soluções inovadoras e disruptivas relacionadas à transação e recuperação de ativos no que diz respeito ao interesse público regulatório. Eu falo sempre, nós temos 165 autarquias e fundações, nenhuma delas foi criada e é vocacionada para arrecadar. Na realidade, a grande maioria das nossas cobranças, quase 90%, é decorrente do poder de polícia. Ou seja, a política pública não está funcionando. A gente está tendo a necessidade de ter um processo sancionatório, de estar aplicando sanção, de estar utilizando o sistema do judiciário para poder ver essas sanções e, muitas vezes, gerando um rompimento da relação de mercado com prejuízo a toda a sociedade. Então, a gente pensar de forma mais inteligente e não cobrar autorreferencial em procedimentos rígidos, cartesianos, mas de uma forma que seja sustentável, não só para a sociedade, mas também para o mercado. E aí eu queria ouvir um pouquinho do doutor Paulo Firmeza em relação a isso. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui todos aqui em nome da doutora Adriana. Bem, o tema da cobrança e de recuperação de créditos no âmbito da PGF, para quem não sabe, né, a PGF cobra a dívida das autarquias, né, da administração pública federal indireta, né, as autarquias e fundações públicas federais. E isso, historicamente, ocorre por meio do ajuizamento de execuções fiscais. E a gente tem feito um trabalho de mudar um pouco o foco da cobrança só na execução fiscal e pensar em meios alternativos de cobrança. A execução fiscal ela é um meio sabidamente moroso e caro e que traz poucos resultados para a cobrança, de uma maneira geral, e a PGF tem se dedicado a pensar outros meios de cobrança, tanto de cobrança extrajudicial, como protesto, autarquias também, junto com a PGF, em parceria, inscrição em cadastro de defesa do consumidor, quando é o caso, e a transação ela entra aqui como um instrumento bem relevante, como foi dito aqui no painel anterior da PGFN, composto pela PGFN, de cobrança dos créditos das autarquias e fundações públicas federais. E o primeiro ponto, que acho que a doutora Adriana já destacou, é que, no caso específico da PGF, boa parte, a maioria da dívida que é cobrada decorre de multa decorrente de poder de polícia. Então, a gente tem aqui uma função arrecadatória que não é só arrecadatória, ela representa muito mais do que isso. A gente tem aqui a importância de garantir a política pública que aquela multa procurou assegurar quando ela foi aplicada. Então, o primeiro aspecto aqui é a gente pensar no papel e na função extrafiscal da arrecadação. Embora a gente também tenha o papel de arrecadar, né? Tem que cumprir os dois papéis. E, dentro desse panorama, a transação e a Lei 13.988 ela entra como um marco que permitiu, finalmente, o poder público com esse instituto jurídico formal, dar solução para diversos problemas que se arrastavam há bastante tempo. Multas que já estavam definitivamente constituídas pelas autarquias e que não tinham um regramento legal para ter um tratamento, né? Então, muitas vezes, essas multas ficavam sendo cobradas no judiciário sem um meio legal, formal, de dar esse tratamento. E a transação permitiu que a gente pudesse dar descontos nessas multas em determinadas circunstâncias, notadamente quando o crédito é considerado de difícil recuperação ou irrecuperável, e, com isso, resolveu o problema. A gente sabe que aí a gente tem uma primeira função aí social da transação, que é a de permitir que a empresa se reerga, né? Então, muitas das empresas que pleiteiam transação,
a transação ordinária, são empresas que estão em situação de vulnerabilidade e, muitas vezes, em recuperação judicial. E o plano de recuperação que elas apresentam no processo de recuperação judicial, eles não contemplam a fazenda pública. E a fazenda pública fica, vou chamar assim, fica vendida nesse processo. Então, o advento da lei permitiu que a gente desse um endereçamento, assim como os créditos privados também recebem um endereçamento na recuperação judicial, ou seja, eles recebem também descontos lá, né? Tem um corte lá na dívida. No poder público, no âmbito público, a gente também tem essa possibilidade de dar os descontos dentro dessa ferramenta. E o primeiro aspecto aqui que eu chamo a atenção é a da segurança jurídica. A gente sabe que, em muitos casos, há tentativas de resolver esse tipo de problema por outros meios, mas a transação ela se mostra como um instrumento juridicamente bastante estável para dar solução a essas questões que aparecem. E, no âmbito da PGF, a gente tem, como eu falei, da 13988, dando um breve panorama, a gente tem cinco transações, né? Algumas já regulamentadas, outras ainda não. Então, a primeira é a transação ordinária, que é a regra geral, em que a gente já tem aqui quase 30 bilhões transacionados, que isso gera, com os descontos, aí, 13 bilhões de reais, praticamente, de valor transacionado, no âmbito da PGF. E também, como foi dito no painel anterior, a gente tem na lei a previsão de concessão de maior desconto, ou maior prazo, na verdade, quando a empresa mostra projetos sociais. Então, esse é um aspecto que a lei busca e a regulamentação buscam incentivar que as empresas possuam projetos sociais, porque aí elas têm um benefício um pouquinho maior ali na celebração da transação. E essa é a transação ordinária, né? A gente teve, ano passado, a transação extraordinária, que foi o chamado programa Desenrola, em que foi uma janela temporal ali de outubro a dezembro, em que os devedores puderam requerer a transação na forma de descontos que variavam conforme a forma de pagamento e conforme a antiguidade do crédito. Isso já gerou aí um valor após descontos transacionado de 4,5, 4,6 bilhões de reais. Então, a gente tem essa transação ordinária. Na ordinária e na extraordinária, a gente, no regramento das duas, a gente pôde endereçar multas ambientais, né? No caso de Mariana, em que houve aquele acordo no Supremo Tribunal Federal, a Samarco tinha dívidas de multas ambientais com o IBAMA e com o ICMBio. E elas duas, graças a esses dois regramentos, puderam ser endereçadas. No IBAMA, de mais de 400 milhões de reais, e no ICMBio de 50 milhões de reais. Então, foi uma ferramenta que permitiu dar assegurar a concretude dessa política pública ambiental dessas multas. E aí a gente tem outras 3 transações que a gente pretende lançar uma em breve, né? A transação de interesse de pequeno valor, que é até 60 salários mínimos, que vai, inclusive, permitir que devedores, por exemplo, do ICMBio, resolvam suas dívidas junto à administração. E também a transação, a quarta transação, né, é a de relevante, disseminada controvérsia jurídica. Isso vai ser objeto de regulamentação ainda por parte da PGF. Eu acho que é uma ferramenta muito importante que vai enquadrar muitos casos. E a gente tem a última, que é a transação por relevante interesse regulatório, que foi uma inovação da 13988, apenas para as autarquias e fundações públicas federais. E a lógica ali prevista na lei, isso é a inserção do ano passado, né, final do ano passado. Então, a gente está trabalhando para regulamentar essa transação. Então, a lógica é, quando o equacionamento da dívida daquele agente de mercado, né, daquele player, for necessário para preservar
o serviço público envolvido ou a política pública, a gente tem essa possibilidade de transacionar, dar descontos e resolver o problema. Aqui a gente tem alguns elementos dessa transação por interesse regulatório que já estão na lei. O primeiro é que esse é o corte, né, que o equacionamento da dívida tem que servir a esse propósito. O segundo é que cabe ao AGU, e aí a AGU tem um papel relevante, reconhecer o interesse regulatório na transação, e baseado em manifestação pretérita, prévia, do órgão público envolvido. No caso, se for uma agência reguladora, da agência reguladora, se for o caso de uma autarquia, da autarquia. E, sem me alongar tanto, mas aqui a gente tem uma noção de regulação bem ampla, né? É uma regulação que não é só baseada no Estado, mas uma regulação vivenciada, percebida de uma maneira bastante ampla, com diversos atores envolvidos e diversas arenas de formulação dessa regulação. Então, a gente tem aqui um leque bastante amplo para trabalhar. E, além disso, a manifestação da autarquia deve ter um regramento objetivo, deve ser uma manifestação objetiva diante de uma situação específica, concreta, que aconteça num determinado setor, seja ambiental, seja um setor de transportes, ou setor de telecomunicações, setor de saúde, alguma situação concreta. A AGU provavelmente vai ser provocada a respeito disso e deve reconhecer o interesse regulatório para permitir a transação. E um desses elementos também é justamente a vantajosidade da transação sob a ótica social, ambiental, né, que é o que está na lei. Então, eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem para trabalhar não só na arrecadação, mas na preservação de toda essa política pública e dos serviços públicos envolvidos. Então, era essa breve apresentação. Eu agradeço. Obrigada, doutor Paulo Firmeza. O rapaz, quando ele é bom, ele cobra chefe no meio do painel, né? Ele falou assim, 3 ainda faltam regulamentação. Então, olha só, a ordinária a gente está voando com os 30 bilhões. A extraordinária foi um sucesso, a gente arrecadou mais de 10 bilhões ano passado, e Desenrola foi um dos grandes responsáveis por isso. Quando o senhor falou ela, de outubro a dezembro, aí eu completei na minha cabeça, a gente ficou sem dormir. Mas foi um pouco isso, só que demos alguns resultados bons para a nossa arrecadação. A transação de pequeno valor, falar aqui para a Renata, ela vai sair essa semana, tá? Eu te prometo que o fim de semana não vai começar sem a gente dar esse encaminhamento. E, enfim, eu queria elogiar esse trabalho assim da gente falar de relevante controvérsia jurídica e de interesse regulatório. É um passo muito grande e muito disruptivo. Até pouco tempo atrás, a questão da cobrança, depois que era inscrito em dívida ativa, acho que uma inteligência artificial poderia tocar o processo em certa medida, porque a nossa margem de negociação e de olhar o devedor e a pessoa que está tendo um relacionamento com o poder público ele era praticamente zero, e isso levava a índices de arrecadação baixíssimos. Era uma forma assim muito... eu gosto de termos de futebol, né, para falar de direito, retranqueiro. A gente ficava ali se preservando, dizendo não, mas não deixa de ser um apagão das canetas, porque a gente é remunerado e tem prerrogativas para poder encontrar soluções jurídicas sustentáveis. E eu acho que poder sentar para conversar com os agentes econômicos, conversar com as agências reguladoras, com a área jurídica, com as diretorias, entender o que está funcionando, o que não está, rever os seus processos normativos e poder fazer uma transação para a gente conseguir fazer um freio de arrumação, resolver esses passivos, aquilo que não funcionou, e ter uma regulamentação mais eficiente, moderna, é um ato de coragem, inclusive capitaneado pela Procuradoria. A seletividade também foi uma resposta que a gente deu a isso. A gente cobrava todos os créditos de forma igual, sendo que 90% da arrecadação envolvia 2% dos créditos, uma coisa absolutamente irrazoável. E, logo no início dessa gestão, com essa equipe maravilhosa, com o Paulo e a Renata sempre ajudando, a gente conseguiu também avançar na seletividade, dar tratamento diferenciado para créditos diferenciados, e eu acho que isso tem tudo a ver com a ESG, com governança. A questão dos créditos ambientais também, a gente conseguir
entender que aquilo dali não é uma multa por uma multa, mas o que a gente precisa é da recuperação ambiental e que existem várias outras alternativas que não necessariamente sanções financeiras para que a gente consiga garantir a efetiva proteção ao meio ambiente. Bem, muito obrigada, doutor Paulo, mais uma vez. É uma honra caminhar contigo.